Isso aí, Serrão, a gente tem o prazer agora de receber o nosso entrevistado de hoje, que já está aqui no estúdio. Bem-vindo, Rodrigo, mais uma vez, um prazer te receber, viu? Obrigada por ter aceito o convite, fique à vontade. Obrigado. Bem, você publicou um carrossel lá nas redes sociais, no Instagram especificamente, a gente vai estar mostrando alguns prints aqui, e aí viralizou. E a gente queria falar sobre esse tema com você, eu queria que você explicasse um pouco dessa cronologia que você fez ali. Vamos lá. Essa não é a primeira vez que eu faço um trabalho de resgatar a memória do que está acontecendo aqui em nosso país. Nessa situação em particular, eu trouxe para informação pública algo que, na minha opinião, não tinha sido abordado de forma suficiente, que foi o uso pelo ministro Dias Toffoli do avião de um homem chamado Beto Louco, suspeito de lavar dinheiro para o PCC. O Toffoli chegou a usar esse avião para ir, inclusive, para aquele famoso resort Taiaiá, aquele que descobrimos que familiares dele aparecem como sócios formalmente, e há suspeita de que ele próprio seja o proprietário desse local. Mas o que assusta não é apenas o fato de que o Beto Louco emprestou o seu avião ao ministro do STF, mas o fato de que ele também conversou com o presidente do Senado. Foi até Brasília, inclusive, usando esse mesmo jato, para conversar com Davi Alcolumbre. Então, quando eu coloco no meu post que Toffoli e Alexandre de Moraes estão desesperados, correndo atrás do Alcolumbre para frear a CPMI do Banco Master, é por isso, porque existe um elo num homem chamado Beto Louco, como eu disse, investigado, suspeito de ser o lavador de dinheiro para o PCC, entre eles e o próprio Davi Alcolumbre. Não suficiente, a gente ainda tem aquela situação que essa sim todo mundo sabe, dos 129 milhões de reais do contrato celebrado entre o Banco Master e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E para fechar tudo isso, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, indicou para um cargo lá no estado dele, do Amapá, indicou para um cargo da Previdência alguém que inclusive agradece publicamente por essa indicação, e este homem investiu 400 milhões de reais do dinheiro da Previdência do Amapá no Banco Master. Então a gente percebe, e esse é o objetivo dessa publicação, ele faz parte de uma série de postagens que nós fizemos nas nossas redes sociais, chamado de O Sindicato Oculto. Depois dessa foram outras 5 publicações, em que nós demonstramos esta colaboração dos grandes poderosos do nosso país para tirar dinheiro do brasileiro. No caso do Amapá, 400 milhões de reais sendo investidos no Banco Master. Vai saber quando esse dinheiro vai voltar, se vai voltar para o bolso do amapaense. Mas não é só isso, é esta relação promíscua entre uma pessoa investigada por lavar dinheiro para a maior organização criminosa do Brasil, tendo reuniões com Davi Alcolumbre, emprestando seu avião para o Toffoli, e eu não estou falando isso da boca para fora, porque a gente tem ciência disso, a gente sabe que isso é verdade, porque o próprio piloto do avião, o piloto do avião confirmou essas informações. De quem é o avião, quem usou ele, no caso o Toffoli, enfim, desta relação espúria, e vai saber o que negociam. Provavelmente muito mais do que Banco Master é negociado por esses agentes políticos e financeiros e do crime organizado, pelo jeito, em nosso país. A gente tem aqui os prints, tá, do carrossel que você fez, Rodrigo, a gente vai estar lendo, e aí a Anne também vai estar abordando esse tema contigo, tá? Aqui na primeira página, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão desesperados. Com a CPMI do Banco Master se aproximando, correm para Davi Alcolumbre, tentando barrar a investigação. Mas por que justamente ele? A conexão entre os três passa por um avião, o PCC e 400 milhões de reais. Prepare-se. Daí a gente vai mostrando o restante aqui para vocês, tá? Anne, por favor. Será que não seria bom ler antes o carrossel? Aí, ó. A gente tem todos já, Lucas? Temos todos? Então vamos na sequência. Vou te apresentar 3 personagens dessa história. Um avião, um homem chamado Beto Louco e um piloto. Tá aqui, ó. Todo mundo, inclusive o avião. Agora não faz sentido, eu sei. Ficará claro quando você conectar os pontos. Vamos começar pelo avião. Próximo.
Existe um avião de prefixo PRSMG. Ele foi usado por Dias Toffoli, inclusive, para viajar para o Taiaiá, resort investigado como parte da fraude do Banco Master. Isso com o Toffoli sendo o relator do caso. Era, né? Deixou de ser. A pergunta óbvia, de quem é esse avião? Próximo. O dono se chama Beto Louco. E não, esse não é um empresário comum. Ele é investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro para o PCC. Relê isso. Um ministro do STF usava como táxi aéreo o avião de um lavador de dinheiro da maior organização criminosa do Brasil. E aqui você colocou um print da CNN e nesse print diz o seguinte: saiba quem é Beto Louco e Primo, líderes de esquema bilionário do PCC. E como a gente sabe disso? Porque o piloto desse avião, Mauro Matosinho, gravou um vídeo e confirmou tudo. Confirmou que Toffoli foi passageiro, confirmou que eram os donos, quem eram os donos. Mas aí ele soltou algo que explica tudo. E aqui, gente, tem o vídeo contextualizando tudo isso. Beto Louco, lavador do PCC, voou até Brasília para uma reunião com o senador Davi Alcolumbre, um homem investigado por lavar dinheiro do crime organizado, sentado frente a frente com um dos políticos mais poderosos do Congresso. Guarda isso que vai ser importante. Agora muda de cenário, vamos para o Amapá, o estado de Alcolumbre. Houve operação lá investigando o desvio de 400 milhões de reais da Previdência dos servidores do Estado, direto para o Banco Master. O diretor que autorizou é Jocildo Silva Lemos, mas quem é ele? Print da Gazeta do Povo do caso do Banco Master. Polícia Federal faz operação no Amapá para investigar os 400 milhões de fundo previdenciário ligado ao Master. Essa notícia nós demos inclusive aqui. Na sequência, ele foi tesoureiro de campanha de Alcolumbre e foi indicado por ele para a diretoria. O próprio Jocildo agradeceu publicamente o senador pela nomeação. O mesmo que desviou 400 milhões de reais para o Master foi indicado por quem hoje quer barrar a investigação. Eita! Vamos na sequência. Mas falta a peça mais pesada. Esse mesmo Banco Master, que recebeu os 400 milhões do indicado do Alcolumbre, pagou 129 milhões de reais à esposa de Alexandre de Moraes. Agora você entende o desespero? E aqui tem um print, né? Contrato. Do contrato que nomeia o escritório Barsi de Moraes, Sociedade de Advogados, da esposa de Alexandre de Moraes, para o pagamento, inclusive, desses milhões de reais aí, pouco mais de 3 milhões e 600 mil por mês com o Banco Master. Tudo com print, dados bem embasados, isso é importante. Na sequência, a cadeia completa. O avião é do PCC, Toffoli voava nele, o dono desse avião se reuniu com Alcolumbre, que indicou o tesoureiro para a Previdência do Amapá. O tesoureiro desviou 400 milhões para o Master, que pagou 129 milhões à esposa de Moraes. Era isso que conectava os três. E é por isso que correram para Alcolumbre. Sequência. Você acabou de ler que o sistema inteiro está trabalhando para enterrar. É por isso que nenhum pedido de impeachment vai para frente. Eles sabem que se ninguém pressionar, funciona, porque sempre funcionou. Você não pode deixar isso morrer. Daqui o post do Rodrigo Marcial, que está aqui com a gente. Vamos lá, vamos destrinchar. Você falou tudo ali, né? Então a gente foi de ponta a ponta. Fomos. É sofrido, é dolorido, né? É dolorido porque gostaria que fosse conspiração, mas a gente vê o ministro do STF andando de avião para lá e para cá, de um avião de alguém que é investigado por uma organização criminosa terrível, que trafica drogas no Brasil inteiro, que manda matar para lá e para cá, e este mesmo homem que empresta avião para o ministro do STF conversa também, pelo jeito tem portas abertas, com o presidente do Senado. Para piorar, ainda existe uma operação financeira por trás. Como a gente viu, o diretor, eu sempre me esqueço o nome dele, é Jacildo, se não me engano, do Amapá, da Previdência do Amapá, coloca 400 milhões de reais no Banco Master. Leva para o Banco Master esse valor todo. Aí você começa a entender como pode se pagar para um escritório de advocacia 3 milhões de reais por mês, somando aí os 129 milhões de reais
da Viviane Barsi, a esposa do Alexandre de Moraes. Tudo isso é muito triste, tudo isso é muito incômodo e não pode deixar passar isso despercebido. Pensando que naquela época, quando eu escrevi isso daqui, faz agora um pouco mais de uma semana, o Toffoli era o relator do caso. O relator era aquele que era responsável por direcionar, para dar a decisão principal referente ao caso do Banco Master. Felizmente, existem ainda setores das instituições brasileiras que funcionam e que denunciaram outros vínculos do Toffoli com o Banco Master e retiraram ele da relatoria. Mas isso não é suficiente quando nós temos um Senado sob suspeita, como está, por conta do seu vínculo com o Beto Louco, com o próprio Banco Master, entre outros escândalos que a gente vê aqui no Brasil. Tá certo, Anny, por favor. E ainda, Rodrigo, tendo todas essas informações, o STF não declarou o Toffoli como suspeito, né? Retirou a relatoria do Toffoli, mas fez uma nota ali coletiva de todos os 10 ministros que agora estão no poder, né? Sem o Barroso são 10, falando que não é caso de suspeição. Inclusive o Fachin arquivou o pedido de suspeição. Então isso por si só já é extremamente problemático, né? Aí a gente lê esse carrossel e vê que o Senado também não tem jeito. O próprio Alcolumbre, quando a gente destacava aqui na Gazeta os abusos de Alexandre de Moraes, que inclusive amanhã você vai fazer uma live para falar sobre isso, depois você conta pra gente. O Alcolumbre disse que nem com 81 assinaturas ele não pautaria o impeachment do Alexandre de Moraes. E quando a gente vê esse carrossel, essas informações, a gente também chega à conclusão de que vai ser muito difícil pautar o impeachment do Dias Toffoli. Dito isso, até para a gente não ficar só no pessimismo aqui, uma pauta que a gente trabalhou mais cedo, que eu quero te perguntar, é em relação ao Mendonça, né? O Mendonça assumiu a relatoria, ele já fez algumas decisões, lá deu algumas decisões para reverter a restrição de autonomia da Polícia Federal. Hoje ele se reúne com a Polícia Federal para decidir se o caso vai para a primeira instância ou não. O que você acha? A gente pode ter um pouco de esperança nessa reunião do Mendonça com a Polícia Federal? Você acha que esse caso pode ir para a primeira instância? E se for, você entende que isso é a melhor solução para esse caso do Banco Master? Eu acredito que sim. Nós temos que sempre ter esperança e a relatoria do ministro André Mendonça é algo que não me deixa seguro de que teremos justiça, mas ao menos me dá a chance de que teremos justiça. Por isso a esperança é recuperada. Enquanto Toffoli era relator, não existia qualquer hipótese. Todos os sinais foram dados de que com a relatoria do Toffoli não teríamos solução alguma para esse problema. Quanto a mandar isso para a primeira instância, me parece que seja a solução adequada. Veja, nós temos o sistema de prerrogativa de foro, o sistema de você ter o foro especial, isso é, os seus processos serem julgados numa instância superior apenas para algumas pessoas. Então, deputados, ministros, presidente, que tem esse julgamento diretamente no STF, no STJ, ou às vezes no próprio TJ, a depender da esfera do poder público do qual você faz parte. E nós estamos falando do Daniel Vorcaro, que é uma pessoa que não tem prerrogativa de foro. Então, o que nós vimos ao longo dos últimos anos foi uma perversão desse sistema, que antes servia como privilégio para aqueles políticos que poderiam negociar no STF, no STJ, uma posição política para questões jurídicas, tentando negociar com as instâncias superiores para não ter uma punição como se fossem cidadãos normais. Era isso que acontecia e por isso que tanto se falava em acabar com a prerrogativa de foro, mas a perversão foi que novas pessoas passaram a integrar este círculo de quem pode ser julgado pelo STF. No caso de Daniel Vorcaro, no caso do Banco Master, isso, é claro, beneficia os investigados. Por quê? Porque ele contrata escritório de advocacia da esposa de um ministro, porque ele tem vínculo com pessoas que oferecem aviões para andar para lá e para cá, pega jatinho, como a gente sabe que o Toffoli também fez, Alexandre de Moraes também, para ir para um local para outro, vai na casa de um ministro e essas pessoas, portanto, passam a ter um benefício, um privilégio que permite uma negociação distinta do que a lei comanda. Mas a gente tem uma perversão também para o outro lado, de pessoas que não deveriam, em hipótese alguma, estar em um foro privilegiado, sendo julgados diretamente pelo STF, mas por conta de um inquérito das fake news, por exemplo,
são julgados diretamente pelo STF e não tem possibilidade de recurso. Eu me refiro aqui, é claro, a toda a oposição hoje. Eu não estou falando só do 8 de janeiro. Estou falando do jornalista Jackson Rangel, por exemplo, que muito antes do 8 de janeiro já tinha sido condenado pelo STF sem uma devida acusação pela Procuradoria Jurídica. Por que foi julgado no STF? Jackson Rangel era jornalista. Porque o STF passou a puxar para si tudo aquilo que lhe interessava. A gente começou a ver esse processo, isso está documentado, inclusive no dossiê Moraes, justamente quando os ministros do STF começaram a ser investigados. Lá na Lava Toga, tá lembrada, Anne? Em 2019, quando vazou a lista da Odebrecht com o nome de quem? De Toffoli, amigo do meu pai, dentro de esquema de corrupção. Depois disso, tudo que toca o STF é puxado para ele. E por isso, eu entendo que sim. Eu entendo que o melhor mecanismo seria devolvermos para a primeira instância, ter um julgamento imparcial, termos um juiz que a gente possa acompanhar, como foi a Lava Jato, como foi o Moro. E todas as repercussões da Lava Jato, com uma série de outros juízes que participaram dela, que possibilitaram, em primeira instância, passar pelo devido processo legal. É difícil, é demorado, é trabalhoso, mas faz justiça. Quando a gente deixa tudo concentrado no STF, a gente tem decisões muito rápidas, mas injustas. Seja por conta de impunidade, seja porque está com uma injustiça de prender pessoas, censurar pessoas que não deveriam ser censuradas. É isso aí, vou chamar o Serrão para a gente discutir esse tema. Serrão, entra na roda aqui junto com a gente, fica à vontade. Rodrigo Marcial, nessa terça-feira você vai promover o que você está chamando de Maratona da Justiça para tentar alinhar com todo mundo, tornar público cada pedacinho do dossiê Moraes que você elaborou. Qual é a importância dessa iniciativa e qual é a importância da gente discutir esse momento agora do Brasil que precisa ter o seu modelo de judiciário completamente revisto? Serrão, é isso mesmo. Agora, na terça-feira, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, eu vou entrar numa super live, 12 horas seguidas, ininterruptas, para falar de cada um dos casos do dossiê Moraes. A gente acabou de falar de um deles, da censura da Cruzoé, do antagonista, quando tínhamos a menção a Toffoli como amigo do meu pai, e esta, como outras situações, são esquecidas. Elas vão deixando a nossa memória, a gente vai esquecendo que não é um absurdo que está acontecendo nessa semana, ou 2 ou 3 absurdos que aconteceram nesse mês. São dezenas, passa de centena. Hoje, o dossiê Moraes, que é uma plataforma que tem um viés mais jurídico. Eu criei essa plataforma para fundamentar o maior pedido de impeachment da história, que foi o que aconteceu em dezembro do ano passado, quando eu levei para Brasília este pedido com mais de 700 páginas, 70 mil assinaturas e, na época, 126 casos diferentes de crime de responsabilidade de Alexandre de Moraes. Mas a população não é só de juristas. Não existe apenas uma linguagem para a gente tratar desse tema. E o texto, convenhamos, nem sempre é o mais interessante. E é por isso que a gente está trazendo essa nova iniciativa. A gente vai pegar o dossiê Moraes e para cada um dos casos nós vamos trazer um comentário, um vídeo. Eu estou escrevendo um livro também, mas o livro, novamente, é texto. A gente vai transformar aquilo que era texto na internet em vídeo, trazendo já, inclusive, alguns exemplos que eu vou abordar no próprio livro, analogias, trazendo outras linguagens para o que passou o nosso país. A crise brasileira não é só uma crise jurídica, é uma crise institucional, é uma crise cultural, é uma crise humanitária. E no vídeo a gente vai poder transmitir isso melhor do que o site já faz hoje. Agradeço, inclusive, Serrão, o teu aceite e participar rapidamente conosco amanhã, também o teu, Anne, para falar do dossiê Moraes, junto a parlamentares, vão ter deputado federal, alguns senadores confirmaram também encaixes para participar da live, conversar com grandes jornalistas, grandes advogados e também com algumas das vítimas, porque não é só desrespeito às instituições, como eu disse, tem desrespeito ao ser humano. Tem muita gente que sofreu nas mãos, está exilada fora do país, tem confirmados da Argentina, da Espanha, dos Estados Unidos, da Itália, todos exilados do regime supremo petista e que vão poder, junto ao dossiê Moraes, contar um pouco mais das suas histórias. 12 horas seguidas, pelo menos, a expectativa é passar um pouco disso. Amanhã faremos isso ao vivo no meu canal do YouTube e do meu Instagram.
Me diz uma coisa, aqui para a gente amarrar essas questões todas. Quando se trata, né, de crime organizado, a gente acha que isso daí está muito longe da nossa realidade, né? A gente pensa, não, o crime organizado é da minha porta para fora, né? É ali na rua, é para quem está vivendo de tráfico, para quem é usuário, né? A gente nem imagina que o banco que a gente tem conta pode estar sendo usado exatamente por isso, que o nosso dinheiro que está nesse banco está sendo usado para bancar bandido, narcoterrorista. Carla, é assustador e não é só o banco. A gente não precisa ir longe para ouvir situações de postos de gasolina com vínculos com o crime organizado. Então, na medida que você abastece o carro e se você esquece de tirar uma nota ou não tira uma nota, por exemplo, ajuda a lavar dinheiro para o crime organizado. Você vai num restaurante, às vezes tem alguns restaurantes que eu fico com muita suspeição, está sempre vazio, nunca tem gente, mas está lá às vezes há anos funcionando. É claro que isso acontece, cada um consegue tocar o seu negócio do seu jeito, mas a gente sabe que muito restaurante é usado também para lavar dinheiro do crime organizado. Então, está no nosso meio, está ao nosso redor. E se a gente não tem posições fortes e não tem um projeto de combater o crime organizado no nosso país, ele vai tomar conta de tudo. Daqui a pouco vai dominar a construtora, por que não? Daqui a pouco vai colocar políticos no poder, como a gente sabe que aconteceu na Colômbia e pressupõe que acontece aqui no Brasil também, gente para defender o interesse do crime organizado. E tudo isso começa, como eu disse, com instituições fortes, começa tendo a memória do que aconteceu no nosso país. E é por isso justamente que eu vou fazer a Super Live amanhã. Pelo menos em relação a Alexandre de Moraes. Mas não é só Alexandre de Moraes o problema. O primeiro caso do dossiê Moraes, quem deu início a ele foi o Toffoli. Os dois estão umbilicalmente vinculados desde 2019. Porque quem nomeou, quem indicou para o inquérito das fake news, quem criou o inquérito das fake news e deu a relatoria para Alexandre de Moraes foi o ministro Dias Toffoli, na época presidente do STF. Então, desde o primeiro caso do dossiê Moraes até os últimos agora, que envolve o Banco Master, a gente vê esta aproximação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, e infelizmente, quando a gente vê uma carta de todos os ministros em favor de Dias Toffoli, nós começamos a suspeitar que todo o STF possa estar vinculado nessa situação. É por isso que a gente tem que fazer barulho, é por isso que a gente tem que lembrar, para não deixar a memória perder esses detalhes que a gente vê dos absurdos que passam no Brasil e para apontar para um caminho melhor em breve. Rodrigo, você citou agora o inquérito das fake news, né? E o exemplo lá, você tinha citado no seu comentário anterior da censura do amigo do meu pai. Uhum. Na verdade, você citou o caso, mas que foi censurado dentro do inquérito das fake news. Sim. Em 2019. E aí eu quero pedir para você comentar então o último caso do inquérito das fake news, que é um caso bem recente, que o ministro Alexandre de Moraes trouxe para o inquérito das fake news os servidores da Receita que, de acordo com ele, vazaram dados ou conseguiram os dados dele e da sua esposa de maneira ilegal. No inquérito das fake news, Rodrigo. Explica isso para a nossa audiência, por gentileza. Vamos lá. Inquérito serve para investigar crimes. Então, já começa tudo errado porque fake news, notícia falsa, não é crime. Pode ser imoral, pode ser errado, mas você contar uma mentira para o teu amigo ou você falar ela em público numa praça, isso não é crime. E, portanto, todo o processo do inquérito das fake news está enviesado, está ilegal. Pior ainda porque foi nomeado diretamente um relator, que foi o que aconteceu. O Dias Toffoli indicou o Alexandre de Moraes, que aceitou esse trabalho lá há 7 anos atrás, 6 anos atrás, 6 para 7. E isso deveria ter acabado em 6 meses, é o que a lei propõe. Todo inquérito, ainda que já tenha sido ilegal, o inquérito deveria ter acabado em 180 dias. Não aconteceu, foi prorrogado por mais 180, o que a lei ainda permite. Mas continua sendo prorrogado, Anny, imagina, há 7 anos. Já foram mais de 10 prorrogações do inquérito. Então aquilo que era investigado lá atrás, sobre o amigo do meu pai, que foi o início dessa história toda, que foi comprovado, inclusive. Sim. O STF voltou atrás, deu um passo para trás, falou, não, a gente errou na censura. Então o inquérito nasce 100% equivocado.
E esse mesmo inquérito que estava investigando supostamente uma crítica ao amigo do meu pai, ao Toffoli, esse inquérito fundamenta agora o pedido de depoimento para a Polícia Federal do coitado do presidente da Unafisco. Servidor com tornozeleira. Servidor com tornozeleira. Isso é inaceitável. E o que é um pouco irônico é o fato de que essa organização sempre foi favorável à postura do STF, favorável à defesa da democracia, assinou carta em defesa da democracia e agora vê a democracia bater na porta dela com tornozeleira, com necessidade de depoimento obrigatório. E foi porque ele estava sendo investigado? Não! O presidente da Unafisco, que inclusive é o último caso, acho, salvo engano, é o último caso que está no dossiê Moraes hoje, o presidente da Unafisco, ele apenas criticou a decisão. Ele falou, poxa, o STF não pode fazer isso com os servidores da Receita Federal. Ele não pode simplesmente decretar tornozeleira, fazer busca e apreensão. Essa política agressiva judiciária do Alexandre de Moraes não é compatível com uma servidora de 32 anos de carreira, como foi o caso de uma delas, que teve que aguardar 4 horas num presídio masculino. Imagine se isso fosse com uma detenta, com uma investigada de esquerda, aguardar 4 horas num presídio masculino. Né? Uma traficante, não importa. Imagine se não fosse alguém que está sendo investigado por Alexandre de Moraes, as organizações de direitos humanos estariam na loucura. E o presidente da Unafisco, dessa organização que representa os servidores da Receita Federal, ele apenas criticou a decisão do STF e a partir disso, por conta da sua liberdade de expressão, ele se tornou investigado também no inquérito das fake news. Isso não é democracia, isso é ditadura, isso é tirania, pior do que a ditadura, uma tirania do judiciário. Uma tristeza ver tudo isso, mas o importante é que existem pessoas que fazem isso, né? Como você está fazendo, de fazer essa cronologia, de fazer essas correlações para que todo mundo possa entender que sim, estão todos conectados. Vorcar o Homem-Aranha, né? Isso a teia. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!